Bom, então, eu acho que é isso. Esse é o nosso podcast, videocast da cadeira Vida e Carreira. Estamos aqui, eu e a Ana Júlia, mas os outros colegas também do grupo também estão aí com a gente. Então, estamos aqui com a Thaís Oliveira, uma pessoa muito querida, uma profissional incrível, psicóloga, psicanalista. Eu quero que tu te apresente, Thaís, pra gente ficar sabendo com quem estamos falando. Me diga de onde está falando, então, gente. Prazer, obrigada, Samuca, Ana Júlia e a galera também do grupo, e sei lá quem vai ouvir isso. Eu sou Thaís, eu trabalho com clínica, me formei na URGS, o meu mestrado também é na URGS, o meu mestrado é mais voltado para estudos de gênero. Eu faço principalmente clínica psicanalítica, mas eu também trabalho como supervisora, eu também dou aula, e no meu tempo livre eu também faço coisas que não são isso. Então, fica aqui a minha dica desde já. E também a gente faz esse trabalho porque a gente consegue viver outras coisas. Então, acho que é mais ou menos isso. Uhum. E aí, então, muito legal, né? Estar conversando contigo, assim, dessa forma. Espero que tenha muitas outras vezes ainda. A gente bolou umas perguntas, então, para te fazer, que são coisas que eu acho que são interessantes para a gente, ingressantes aí na psicologia. E vou começar assim, eu vou te perguntando e a gente vai conversando, Beleza. bem livremente, assim. Então, uma das primeiras perguntas, ou a primeira aqui pergunta, que a gente pensou foi o que te motivou a escolher psicologia e, particularmente, a psicanálise, que, enfim, eu, particularmente, não sei os colegas, me atraio muito, assim, pela psicanálise. Mas, enfim, queremos ouvir teu breve relato. Eu tive um flerte, quando eu fui começar, né, a psicologia, eu também tive um flerte com uma outra coisa, que não tinha nada a ver, entre aspas, com a psicologia, que era a coisa de professorar. Me interessava a ideia de talvez estudar história, porque me interessava a ideia de ir para a sala de aula, assim, de uma coisa como... O que depois em psicanálise eu fui chamar de transmissão. Antes eu pensava que o meu modo de ajudar, entre aspas, seria meio ensinando, porque eu tenho um gosto por falar, por sistematizar, e isso já acontecia comigo quando eu fui decidir a área. Então, eu, na adolescente, lá ainda, eu tinha essa confusão, será que eu ajudo escutando? Será que eu ajudo em sala de aula? Bom, a gente já sabe, no fim das contas eu faço as duas coisas, mas quando eu, nessa minha divisão ali, bifurquei de fato para psicologia, acho que um pouco teve a ver com o meu ingresso em terapia, que era um pouco antigo, já tinha uma prática com terapia. Eu sabia que se eu fosse fazer psicologia, eu ia fazer clínica, porque eu entendia isso assim, e também não conhecia o tamanho vasto de atuação que a gente tem, né, como psicólogos, mas eu já supunha que eu ia escutar em consultório, possivelmente, mas eu não tinha muita noção de muitas coisas do que era uma psicologia mesmo. Então, tinha uma coisa assim, eu queria poder falar, queria poder sistematizar, eu achava que eu ia poder ajudar escutando, mas eu não fazia ideia do que eu ia encontrar depois que eu chegasse na psicologia. Eu chego na psicologia, fico com um pouco de questão, assim, sofri um pouco no meu início de curso, achava difícil, achava duro, não sei, não me identificava direito, fiquei com crise. Enquanto eu estava só estudando, sem fazer estágios, para mim era bem difícil. Eu ficava, ai, por que eu não fui estudar história? Acho que eu ia ter sido mais feliz sendo professora, mas tá, demorei um pouco mais, deixei passar um pouco mais de tempo, e aí eu entro no meu primeiro estágio. Nesse tempo, quando eu estava estudando, até o meu primeiro estágio, a psicanálise era uma coisa muito estranha para mim. Era muito Freud, era muito Édipo, era muito texto antigo, porque eu fiz uma formação que, de fato, assim, nos primeiros anos a gente lia os textos lá na base, lá na raiz, então era leitura de Freud, textos de mais de 100 anos, né, então eu ficava assim com a minha cabeça jovem, não, isso aqui é muito antigo, muito antiquado, isso aqui é muito preconceituoso, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que, então me dava um pouco de ranço, mas tá, eu ia lendo, eu tava por ali. Quando eu entro no estágio, eu fiz um estágio no acompanhamento terapêutico, e já era um caso bem grave, era uma coisa densa, eu não tinha ferramenta para aquilo que não fosse o inconsciente, assim, então, pelo inconsciente, eu fui achando jeito de trabalhar. Então, a psicanálise me pegou pelo trabalho, não foi só pela teoria. Se eu ficasse só com a teoria,
eu teria ido estudar outra coisa dentro da psicologia, honestamente, assim. Teria estudado relações, sistemas, gênero, coisas que na vida me interessam um pouco mais teoricamente. Quando eu me vi de frente da primeira pessoa que eu escutei, eu pensei, o inconsciente vai me ajudar melhor nisso daqui. E aí depois eu entro num outro estágio, que também era com base na psicanálise, e aí eu ia vendo funcionar. Eu vi funcionar, eu larguei meu preconceito e o meu conceito, bem feito, inclusive, né, de que a psicanálise tem algo de antiquado, assim, não renovado, e pensei, bom, eu vou trabalhar com isso aqui, vamos ver o que dá para fazer. E assim, eu tô aí, E, desde que não parei. e tem, assim, consegue ver na prática clínica como que essa leitura ou essa estruturação teórica do século XX, final quase do século XIX, tem uma função, assim, renovada, ou seja, isso consegue ser transposto para os tempos de hoje, na prática clínica. Claro que no texto a gente vê muito teórico, inclusive relendo e revendo, né, muitas coisas. Isso se... Tu já meio que respondeu, mas queria te ouvir. Isso tem, então, tu consegue fazer essa leitura, adaptação para os tempos contemporâneos? Eu acho que sim, Não, que dá para não sei fazer. se a pergunta ficou clara, assim, mas... Vamos ver se o que eu respondo alcança e qualquer coisa tu me pergunta de novo. Eu acho que sim, pelo que eu entendi, tem como a gente fazer uma adaptação que é mais contemporaneizada mesmo, mas é que contemporâneo não significa a mesma coisa, né? Então, se ela consegue, por exemplo, ficar mais progressista ou mais conservadora, eu acho que aí depende se o teórico vai puxar a base teórica do Freud, do Lacan, por exemplo, que são as referências que eu tenho de trabalho. Se ele vai pegar a parte mais progressista ou se ele vai pegar a parte mais conservadora, porque existe, sim, na teoria, uma contradição muito grande e momentos em que tu vê a coisa deslanchar avante e nos momentos que tu vê a coisa ficar se mastigando nela mesma e produzindo leituras que não são tão éticas na minha concepção de ética. Então, abre campo para de tudo acontecer, digamos assim. Então, tem autores que leem bem a teoria e escrevem um trabalho que eu considero muito antiquado. Não é que eles leram mal, é que eles pegaram a parte que lhes cabe melhor. E tem os que fazem como eu, que é pegar a parte mais para frente e dizer isso aqui é psicanálise e eu vou linkar com estudos de gênero, com estudos de relações sociais, com estudos de contemporâneos progressistas e não contemporâneos conservadores, porque eles também existem, né? Tem muita coisa atualizada, mas mais old-fashioned ainda assim, sabe? Então, eu acho que tem como atualizar, mas também tem como atualizar mal, e eu acho que essa vigilância é uma vigilância difícil de fazer, mas que a cada vez que a gente procura um texto na Cielo ali para ler, a gente precisa descobrir por onde o autor foi. Então, a psicanálise é um campo assim que tu consegue só comprar um livro, confiar e ler e acreditar, né? O tempo todo tu precisa escutar o texto, né? No que se vale, né? Pensar que escutar é manter os ouvidos de pé mesmo, assim, né? Sim. Eu acho que era isso mesmo, mais ou menos, que eu queria saber, assim. Seguindo aqui, qual é a principal diferença entre o psicólogo e o psicanalista? Então, assim, só para a gente, na prática clínica, e que até onde um vai, até o outro vai, a psicanálise é uma ferramenta que tu usa embedada na prática da psicoterapia. Explica para a gente um pouquinho essa linha divisória aí. Acho que começando pelo mais radical, psicanálise não funciona sem inconsciente. Psicologia pode funcionar sem inconsciente. Tem como eu criar um curso de graduação inteiro em psicologia e não falar de psicanálise, e não considerar a existência do inconsciente para a formação do psiquismo, da subjetividade e então da aparição do sintoma e da direção da cura, né? Que vem logo em sequência, 10 anos depois, mas enfim, em sequência. Então, essa é a principal diferença. Psicologia não precisa ter inconsciente, psicanálise necessariamente tem. Agora, pensando nos cursos, no meu pequeno conhecimento, né, mas pensando nos cursos de psicologia que a gente vê principalmente no Rio Grande do Sul,
eles não costumam existir sem uma boa base do inconsciente. E isso tem a ver com a história da psicologia e da psicanálise no Brasil, porque a psicanálise também vai sendo montada com base na Argentina, né? Tem uma certa coisa latina na psicanálise, que tem a ver com uma influência europeia de psicologia e de psicanálise. E a influência europeia de psicologia e psicanálise, por causa das políticas migratórias e tudo mais, essa influência tem muito a ver com a psicanálise. Diferente do que se a gente tivesse um curso de psicologia mais pensado a partir dos Estados Unidos, em termos de colonização. Porque aí seria uma prática mais psicológica, médica clínica, DSM, sintoma, remissão do sintoma, enfim. São duas correntes principais, né, pensando Estados Unidos, Brasil e Europa, América Latina. A gente, no Rio Grande do Sul, tem mais influência dessa região europeia. Por isso, para nós aqui, os cursos de psicologia, eles não existem sem uma versão de clínica psicanalítica. Tem quem odeie. Para quem não gosta de psicanálise, as nossas disciplinas clínicas, em geral, têm muito inconsciente. Mesmo para quem trabalha com outras coisas. E aí tem uma outra coisa, que para quem é simpático do inconsciente na psicologia, e aqui eu diria o psicodrama, a terapia sistêmica, enfim, as terapias inglesas de psicanálise também, corrente Winnicott, coisa e tal, essa galera toda tem noções, ou Jung também, com a psicologia transpessoal, toda essa galera tem uma noção do inconsciente. Não é o mesmo inconsciente freudiano, não é o mesmo inconsciente lacaniano, mas é também uma aparição do inconsciente. Então, nem como ele se manifesta, né? Isso, nem como ele se manifesta, nem como dirige a cura, enfim. Nem como ele surge. No caso, por exemplo, da esquizoanálise, existe uma noção de inconsciente, mas é uma noção de inconsciente bem diferente da lacaniana, por exemplo. Mas aqui a gente ainda está falando mais ou menos uma galera prima que discorda. Sentam na mesma mesa, dão uma conversada, que é diferente de uma coisa muito positiva, né? Então, existem, por exemplo, nas terapias cognitivas, por exemplo, não se precisa trabalhar com o inconsciente, que é a marcha 1, né, da psicanálise. Então, aqui realmente existe uma oposição muito grande. Agora, também tem como pegar isso de outro modo e pensar tudo que é clínico, tudo que tem a ver com sentar na frente de um paciente e deixar ele falar, beber um pouquinho da psicanálise, porque é pioneirismo, não tem o que fazer. Psiquiatra chama, quando a gente para de tomar um remédio, de desmame, vê se isso não é freudiano, né? Não existe coisa mais freudiana do que chamar a despedida de um medicamento de desmame, né? Eles falam isso nos hospitais, sabe? Então, também não dá para negar que existe, sim, um certo gole da psicanálise que eles tomam. E eu, na minha prática, né, como psicanalista, o meu trabalho também tem bastante, assim, eu tomo muitas coisas da psicologia para trabalhar, assim, é um trabalho de psicanálise que tem a ver, sim, com a formação do trabalho do psicólogo. Eu acho que principalmente porque eu trabalho com uma corrente, que é a corrente lacaniana, que ela falta em algumas coisas que tem a ver com uma dimensão de cuidado na prática de trabalho, cuidado com o paciente mesmo, sabe? Que eu aprendi a ter na psicologia, assim. Se o paciente diz que vai internar, eu sei como é que funciona o sistema de internação em Porto Alegre. Se me diz que precisa ir numa prática integrativa, eu consigo falar disso com tranquilidade. Se diz que precisa medicar, eu entendo de medicamento. Então, tudo isso eu aprendi com a psicologia. Talvez eu fosse aprender, se eu fosse só uma analista lacaniana que se formou exclusivamente em instituições de formação de psicanálise, talvez, mas por onde eu ando em termos de instituição de psicanálise, não necessariamente esse trabalho também é valorizado, assim. Não sei, às vezes eu acho que eles pensam que é um trabalho um pouco menor. E eu acho ferramentas super importantes, assim, tipo, tenho uma noção também de que existe uma terapêutica. Não é só uma coisa assim, analisantes vêm, falam, eu corto e encerro, né? Não. Existe uma terapêutica, uma direção de cura, tudo mais. Sim. E me diz uma coisa, isso é uma dúvida que eu particularmente tenho, que é, tu consegue chegar em algum momento, em algum atendimento específico e dizer, não, essa abordagem eu vou por um outro caminho que não psicanalítico. Ou seja, sei lá, uma coisa muito drástica, não sei a palavra melhor para definir a minha pergunta, mas assim, tu muda de abordagem conforme
tu sente a necessidade, ou não existe essa necessidade, ou isso é uma besteira que eu tô falando, assim, não tem. Mas é uma dúvida que eu tenho, assim, isso aqui eu acho que é melhor abordar pela via da psicanálise mesmo, ou não, de repente, para esse caso, não. Eu acho que em vias de intervenção, às vezes eu solto um pouco a mão do trabalho psicanalítico mais standard, mais clássico. Uhum. Nem todo paciente chega e faz associação livre, eu pontuo e a gente consegue tocar o trabalho assim. Às vezes eu preciso abrir uma planilha com alguém, sabe? Às vezes eu preciso intervir em coisas que são mais do cotidiano de alguém, às vezes eu preciso ficar falando de filme, sei lá. Uhum. Em termos de intervenção, eu lanço mão de muitas coisas. E eu sou menos clássica nesse sentido, já para avisar. Tem colegas que não gostam de intervenções assim. Eu não me importo, eu acho que funciona. Agora, isso não é eu segurar outra linha teórica de trabalho clínico. Eu não tenho formação para fazer uma intervenção de família. Mesmo que às vezes eu precise chamar alguém da vida da pessoa para conversar, eu vou fazer isso do jeito mais analítico que eu puder naquela situação. Então, como a minha concepção de sujeito, né, que é a concepção de pessoa que eu tenho, eu estudei para fazer considerando que o sujeito é manifestação inconsciente, que isso se funda na linguagem, que a linguagem é um discurso do outro e toda essa coisa. Mesmo quando eu faço intervenções fora da caixa, diferentes, um pouco malucas, ainda assim eu estou fazendo um atalho para tentar alcançar o inconsciente depois. Se ficar muito grave, a pessoa está suicida, e eu preciso dizer para a pessoa vir todo dia, que a gente vai desenhar uma nuvem, qualquer coisa, ainda assim eu quero que esse tempo passe para depois a gente voltar a trabalhar o sonho, voltar a trabalhar a manifestação do inconsciente, voltar a trabalhar do faro. Então, não dá para dizer que eu use outra terapêutica, mas eu vou lançando mão de ferramentas mais diversas até a gente poder voltar. Eu, por exemplo, confesso que nunca encaminhei um paciente meu para outra abordagem de terapia. Não que eles não tenham me deixado para ir procurar outras coisas, mas isso eles fazem pela sua própria conta. Assim, eu nunca pensei, esse caso aqui não dá para psicanálise, preciso encaminhar. Eu acho que era esse ponto que eu queria ter, assim, tipo, isso aqui eu não consigo atender, ou não consigo... Assim, tem casos que eu não atendo. Psicose adulto, eu não atendo. Porque a minha formação não é tão vasta nisso, eu acho que tem colegas mais preparados que eu. Então, se eu percebo logo de início, nas entrevistas preliminares, como a gente chama, né, que é o momento do diagnóstico primeiro ali, se eu percebo que alguma coisa está fora do meu escopo, eu tranquilamente encaminho. Mas, em geral, eu encaminho para outro colega psicanalista melhor preparado do que eu, na minha leitura, assim. Uhum. Nunca um caso muito de manejo difícil, questões borderline, entre aspas, como se costuma chamar no campo psiquiátrico, pessoas que demandam muito, pessoas que eu preciso encontrar todos os dias, sei lá. Em geral, eu acho que mais presença e manejos fora de enquadre comum costumam funcionar. Claro, se uma pessoa necessariamente chega e me diz assim, Thaís, eu vim para cá porque eu quero me livrar do meu medo de aranha. E eu pergunto, tá, mas tu acha que esse medo de aranha pode ter a ver com alguma coisa que tu experienciou na infância? E a pessoa me diz assim, não, na verdade eu não quero falar de nada disso, eu só quero parar de ter medo de aranha. Eu vou entender que a pergunta dela não é uma pergunta para psicanálise. Daí o que eu não posso ajudar. Sim, se ela não tiver a abertura de fazer associação livre e de se debulhar num trabalho, porque essas condições do jogo eu deixo bem claras no início. Precisa de associação livre, preciso que tu venha por alguns anos, preciso que tu salte um pouco a ordem do discurso e fale de um jeito mais radical. Essas são as condições da psicanálise, né? Se a pessoa não se dispõe a isso, aí realmente a gente não vai conseguir. A gente vai tentar, mas não vai. Sim, claro, faz sentido. Me diz, tu falou agora há pouco de um caso, eu fiquei pensando, e tem a ver com a pergunta seguinte, que é quais são que tu também já falou um pouquinho, mas quais são os desafios mais comuns que tu enfrenta no atendimento clínico? Talvez os mais comuns, ou os que te chamam mais atenção, assim, mais difíceis, talvez. Tem um que eu acho um pouco polêmico, tá? Mas que eu tenho achado ele mais desafio do que ajuda. Eu já achei que ele ia ser uma ajuda e agora eu não tenho achado, que é a popularização TikTok vibes do discurso psicológico, assim.
ai, todo mundo, muita responsabilidade afetiva, tá todo mundo muito conceitualizado de coisas psicológicas, e a pessoa não teve responsabilidade afetiva comigo, é um clássico que eu odeio escutar. Eu penso, nossa, isso aqui não diz nada com nada, ou, ai, porque isso aqui é minha ansiedade social. Ah, porque tem uma amiga que já toma Rivotril. Assim, as pessoas têm psiquiatrizado o discurso psicológico também por causa do jeito como se fala de saúde mental na internet. Eu não sou contra falarem de saúde mental na internet, tá? Eu acho que é muito importante. Mas eu acho que o modo como a internet consegue abarcar hoje essa história está fazendo com que as pessoas cheguem já muito encaixotadas. E às vezes isso acontece só no primeiro mês de trabalho, e a gente convida a pessoa para falar de outro modo, e aí o discurso abre, mas como esse discurso da internet, enfim, ele acaba sendo muito massivo, daqui a pouco volta. E a pessoa volta dizendo que ela está com fobia social, é muito termo. E muito termo, assim, enjaulado nele mesmo, muito sentido, atrapalha muito o trabalho do psicanalista. E como? Eu acho que isso também é culpa nossa, tá? Porque eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem um discurso livre em psicanálise mais popularizado. E tu consegue com inconsciente na rua, sabe? Que tu vê uma senhorinha indo pegar o ônibus e tu consegue, ai, sonhei com tal coisa. E ela diz, nossa, eu também trabalho meus sonhos esses, não sei lá em que lugar, sabe? Aqui a gente não tem um discurso mais público sobre essas coisas enigmáticas da psicanálise. A gente fala de tudo do jeito rebuscado que acaba distanciando as pessoas. Então, o discurso que aproxima é o que é mais autoexplicativo. E o que é mais autoexplicativo são das diagnósticas mais clássicas. Aí as pessoas chegam com esses termos fechados no consultório e é muito difícil abrir. Parece que a gente tem que usar um pé de cabra, sabe? Ou sei lá o quê. O que acaba criando uns mitos, né? Que são completamente, que se constroem erroneamente, deve ser bem difícil de destravar e de desfazer, né? Que até era isso que eu ia te perguntar. A próxima pergunta teria a ver assim, como que a psicanálise encara esses temas contemporâneos, né? Das redes sociais. Aí ia falar aqui de ansiedade e identidade, mas acho que tem tudo um pouco a ver, né? Como que a internet tem atrapalhado não só a própria concepção do que é. A gente já não sabe muito bem, a gente que eu digo, e eu falo até por mim algum tempo atrás, eu não sabia a diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria. Eu achava que meio que é a mesma coisa. Eu já tenho uma dificuldade de nomenclatura. Aí vem as redes sociais e misturam mais ainda e condensam numa coisa muito errada, né? Muito equivocada, assim, sobre as abordagens, enfim. E ainda tem todas essas questões que eu ia te perguntar agora sobre ansiedade, sobre como que as redes estão piorando algumas questões aí. Fiz duas perguntas numa só, mas... Sim. Eu acho que a primeira é importante também, claro, a gente lembrar que, de algum modo, essa mesma popularização que nos atrapalha ajuda que as pessoas não tenham mais realmente o mesmo preconceito de entrar em terapia, né? A quantidade de gente que entra em terapia com uma facilidade, sem muito estigma e tal, isso mudou muito e mudou bastante também para pessoas que não estão na casa dos 20, dos 30, assim. Tem muito mais gente buscando trabalho, assim, a gente está com mais trabalho mesmo, claro, com mais sofrimento psíquico também, né? Mas a gente, de fato, conseguiu sofrer no sentido bom, uma desestigmatização, enfim, entendeu? Então, acho que essa parte importa, assim, que a gente considere, mas, de outro modo, tá tudo muito sintomatizado, os sintomas estão muito evidentes, as pessoas estão vindo com muitas caixas diagnósticas, e inclusive os alunos, que é uma parte que também me toca bastante, assim, a gente mesmo, quando está no estágio de psicanálise, os alunos, por exemplo, quem eu costumo supervisionar, vem com uma coisa, se a pessoa é border, eu fico, mas, gente, não tem essa palavra no nosso texto. A nossa escritura não comporta essa palavra. E aí acaba que tu tá falando dois idiomas sem ter fluência em nenhum. Acho que me dá um pouco essa sensação. Sim. E tu tá tentando falar psiquiatria sem ter tanta noção, porque a gente acaba não estudando tão bem, assim, a gente não estuda com o mesmo afinco, por exemplo, né, do que um estudante de psiquiatria. E aí acaba que a gente tenta falar esse idioma sem ter a mesma fluência, e aí escapa um pouco do campo psicanalítico e depois quer usar um pouco de cada intervenção, que eu acho que é o grande risco de ter uma caixa de ferramentas vasta, sabe? Esse psicólogo que diz, não, eu estudei muitas coisas e a depender da pessoa com quem eu me encontro, eu uso uma coisa. Eu fico meio, eita, calma lá, porque assim, faz 10 anos que eu estudo psicanálise e eu ainda não cheguei nem num terço da literatura inteira.
e eu estudo bastante. A gente não consegue dar conta, em termos de uma vida, de ler tão bem tantas teorias assim. Uhum. Então, Não, e a realidade vai se alterando e tu tem que rever o que tu achou que tu já imagina, assim, isso, né? isso, Não, isso. e, Então, e é interessante que as pessoas que tu estava falando, as pessoas devem chegar autodiagnosticadas, né? E deve ser bem complicado, tipo isso, né? Ah, eu tenho borderline, eu tenho TDAH, é, e ninguém nunca diagnostica, sendo que tu nem vai tratar com esses termos, né? Então, assim, ela já chega com um autodiagnóstico que tu nem tem literatura e nem quer uma abordagem tal, isso. A e gente não deve ser tem bem como ficar complicado. de fora, assim, na minha leitura, a gente não tem como ficar de fora, até porque senão a psicanálise fica aquela coisa assim, muito, eles fazem esse idioma aí, mas o que a gente faz é muito diferente. E é uma coisa que eu também tento evitar. Então, eu consigo traduzir borderline para psicanálise, dizendo que é fronteira, que são casos limite, que não é nem neurose nem psicose, não necessariamente a neurose, pode ser que seja, mas aí precisa avaliar bem e tal. Ou que é uma neurose mais engraçada, uma neurose que não é standard, né, que não é clássica. Tem muita gente estudando isso, sim, é um estudo legal. Mas, por exemplo, para quem atende criança na psicanálise, não tem como a gente não falar diagnóstico hoje, porque as crianças estão ultra diagnosticadas. E os professores querem falar com a gente assim. É TDAH ou é TOD, ou é não sei o que, não sei o que. Então, a gente Uhum. também precisa conseguir falar esse discurso, mas aí é um trabalho nosso muito grande de conseguir criar pequenas brechas, algumas traduções, e inclusive talvez da gente se ocupar um pouco mais, como alguns psicanalistas de nome aí no Brasil têm se ocupado, que é de conseguir popularizar um pouco mais o discurso analítico para outras pessoas também brincarem disso e não ficar uma coisa assim que só a gente conhece as regras, né, do negócio. E, enfim, os pacientes não teriam a menor noção também, né? Porque se eles falam um discurso e a gente fala outro que a gente guarda só para nós, uma conversa meio inviável de ter, assim, e a psicanálise também construiu, infelizmente, esse idioma muito específico, né? Porque realmente, se a gente fosse dar uma aula de psicanálise agora e falasse, sei lá, de inveja do pênis, por exemplo, como eu estudo gênero, é mais por onde eu falo, né? Se a gente fosse falar de inveja do pênis, castração, não sei o quê, os termos que a gente costuma usar, realmente as pessoas não iam entender. Então, É. Isso, acho e que são termos que. Ah, desculpe. não vai. Não, são termos que, no senso, assim, no senso comum, eles acabam. Eles não ficam nem não entendidos, eles ficam entendidos de uma outra forma, né? Tu vai falar de libido, de desejo, de, sei lá. E Isso. a pessoa, se a pessoa não tem mínimo de contato, assim, com a terminologia, nossa, tu vai para um outro lado que não era para ir, assim, né? É. Então tem essa dificuldade. Deixa eu te perguntar uma dúvida que nós temos, que é como é que tu lida com o sofrimento humano sem levar para casa? Como é que tu separa isso, assim, o atendimento, a escuta, como é que tu faz esse processo aí de não levar, de não absorver, enfim. Hum. Essa é boa. Eu acho que eu estou ficando melhor nessa com a passada do tempo. Acho que pode ser porque eu fui aprendendo um pouco mais também de como que a gente coloca essas coisas em algum lugar. Se eu tenho, por exemplo, uma sessão que foi puxada, que foi pesada mesmo, assim, eu não ousaria dizer que eu não vou chegar na próxima sessão ainda um pouco afetada, assim. Acho que eu fui aprendendo a dosar o meu nível de afetação, inclusive pessoal, assim, né? O modo como eu costumo me afetar, como aquilo que eu escuto, para eu conseguir saber o que que eu preciso para ir dando uma renovada até o fim do meu dia, até eu conseguir chegar em casa com tranquilidade, assim. Então, teria como dizer que, no fim de cada sessão eu escrevo, aí aquilo que eu escrevo fica no papel e sai do meu corpo e todas essas coisas que analistas também dizem. Mesmo que eu faça cada uma dessas coisas, quando uma sessão de fato me vira do avesso, eu aceito que ela me virou um pouco do avesso, assim. Tipo, tem coisas que me marcam até hoje, tem coisas que... Tem cenas, histórias que eu ouvi que eu tenho a impressão de que eu nunca vou esquecer, assim. Então, Uhum. pode ter a ver com o meu nível de afetação com as coisas que eu ouço, de novo. Mas, com o passo que eu fui tendo mais pacientes, principalmente, que eu fui conseguindo organizar melhor isso em termos de tempo e trabalho, eu fui criando uma sistemática de trabalho que me ajuda
a criar pequenos espaços entre a minha vida pessoal e a minha vida de trabalho. Mas, assim, a gente não se blinda. Eu posso estar andando na rua e encontrar uma paciente que me contou uma coisa horrível ontem. E eu tenho que dar oi para ela e me lembrar do que ela me falou, assim. Então, eu acho que quanto mais sofrimento a gente escuta também, menos as coisas nos assustam. Essa habilidade da gente não se assustar com aquilo que a gente ouve, de eu não me assustar com aquilo que eu ouvi, eu acho que isso foi o que mais me ajudou. Porque eu me toco com o que as pessoas dizem, mas agora as coisas não me escandalizam. Depois que eu parei de ficar escandalizada, eu acho que isso aconteceu um pouco cedo, porque, claro, né, a gente não quer escutar sofrimento à toa, a gente tem uma noção de que a gente vai conseguir ouvir de algum modo, né? Depois que eu parei de me escandalizar, eu acho que eu criei uma sistemática de trabalho, tipo, os horários que eu trabalho, os pacientes que eu considero mais difíceis para mim, eu não coloco no fim do meu dia, por exemplo, eu coloco antes. Eu não tenho 2, 3 muito difíceis para atender no mesmo dia, eu organizo a minha agenda de acordo com a minha mobilidade de escuta mesmo, assim, com o que cada caso me exige, porque não é só uma coisa da história ou não ser difícil, é a questão da transferência para nós, né? Tem pacientes com quem eu não preciso fazer quase nada. Eu faço pontuações, dou oi, dou tchau, pontuo, e a pessoa faz o seu trabalho e anda. Tem casos que não caminham, que dão muito mais trabalho. Tem casos iniciais, que aí tu precisa entender todo o mapeamento semântico da pessoa. Então, acho que o melhor que eu fiz por mim foi criar uma agenda que eu divida um pouco o peso desses trabalhos no passar dos dias. E essa outra coisa, né? Eu não atendo antes de eu fazer uma série de coisas por mim mesma. Então, eu não atendo antes de eu fazer yoga, não atendo antes de eu tomar café da manhã, não atendo antes de eu dar uma volta com a minha cachorra, sabe? Antes de eu dar um jeito na minha casa. Eu começo a atender às 11 da manhã porque eu sei que eu preciso. Claro, hoje eu tô dizendo que eu tô num lugar que eu consigo começar a trabalhar às 11 da manhã, tá? A gente nem sempre foi assim. Mas eu sei que é melhor para mim que eu comece a trabalhar depois que eu já vivi minha vida. E os dias que eu atendo até às 9 da noite, eu não marco de encontrar ninguém, por exemplo. Se eu atender até 9 da noite, nem me viu. Eu não dou pra nada. Eu só descanso. Dou uma lida e vou descansar. No outro dia eu volto. Então, são algumas coisas da minha vida pessoal que eu distancio um pouco do meu trabalho e eu faço isso vivendo, não só ceifando o trabalho, né? Mas inserindo um pouco mais de vida para que esse encontro não cause uma coisa existencial em mim enquanto eu estou escutando. Acho que isso é fundamental, assim, para a gente se dispor a ouvir, a gente precisa ter uma relação com a nossa vida que passa por certos limites também, assim. Não dá para ir só de coração aberto e achar que tem como tancar todas, porque a gente acaba dando uma projetada nos pacientes nas coisas que a gente não conseguiu resolver, assim, então... E que interessante, muito legal ver que existe toda esse penso, né? Eu sei que para nós não é muito óbvio isso, né? Tipo, tudo que tu já deve ter passado de repente botar 2, 3 e sofrer, né, atendimentos difíceis e tipo, meu Deus, e aí tu ter que repensar e ter todo um planejamento pré, assim, né? É interessante, assim. Eu acho que são conversas, é interessante essa disciplina também chama Vida e Carreira, né? Porque essas são conversas, Samuca, que eu não tive até estar começando a ter mais paciência e entender que o peso era maior do que o que eu imaginava, assim. Claro, eu tava furor de atender, né? Tudo que eu queria era ter paciente. Então a galera me dizia, ai, Thais, eu preciso de um horário 9h30 da noite, bora, vamos. Sim, vamos. Claro, mas é que eu também não tinha tido, eu não sei, mesmo, talvez mesmo tendo essas conversas, a gente precisa incorrer nesses mesmos erros para entender a sua própria medida, né? Mas eu errei, eu sei que eu cheguei a pisar na mão, tive dias cheios demais, assim, tinha uma coisa de, eu queria ter um dia livre na semana, aí eu enfiava o paciente na minha segunda-feira, depois eu entendi que eu não tinha condições, que eu ficava muito mal, assim, então, nem era só pela história em si, mas é pela questão do trabalho mesmo, né, é um trabalho que, sei lá, a gente dói ficar sentado o dia inteiro, assim, eu descobri isso depois que eu já trabalhava sentada por alguns anos, assim. Sim. Para já tentar nos encaminharmos aqui para o fim, mais 2 ou 3, no máximo, perguntinhas. Na tua opinião, por que as pessoas devem fazer análise ou terapia? Ou, enfim, análise especificamente? Eu acho que as pessoas precisam de um lugar de sigilo, mas isso aí eu acho fundamental. A gente está muito acostumado a compartilhar muita coisa com muita gente, e a gente só sabe falar
já pensando em todos os nossos julgamentos, assim, né, e pensando no que vão pensar, e, né, a gente limpa muito as nossas conversas, e existe um lugar de um pouco meio podre mesmo, um lugar sujo, assim, que eu acho que é muito importante que a gente consiga habitar, para a gente medir as nossas hostilidades, para a gente conseguir dizer coisas que a gente não quer dizer para alguém, que a gente não quer dizer num contexto de amor, que a gente não quer, sabe, ser descuidado. Eu acho que para o mundo ético é importante que a gente tenha lugares em que a gente consegue liberar as coisas que a gente não quer dizer por aí, assim. Então, assim, se eu não fosse pensar em diagnóstico, em sofrimento psíquico, pensar só numa modalidade existencial, eu acho que existam espaços de sigilo é fundamental para a humanidade caminhar, assim, do modo como a gente vive hoje. É um pouco otimista o que eu estou dizendo, mas eu defendo o que eu estou dizendo mesmo assim. Para isso, eu acho que também existe um espaço de produção de si, mesmo para quem não, claro, quem está sofrendo, quem está com depressão, quem está com ansiedade, quem está com sintoma, quem cuida disso somos nós, é inegável. Nós somos os melhores profissionais para cuidar desse tipo de coisa, assim, né? Então, um perdão que eu pediria para outras terapias, inclusive para psiquiatria, para terapias que não são da psicologia, para, sabe, para toda a corrente integrativa, muitas coisas existem, mas a gente falou em sintoma psicológico, a melhor pessoa que trata vai ser um psicólogo. No questions, sabe? Eles acreditam qualquer outra versão disso. Então, acho que toda essa galera, sim, precisa estar em terapia. Mas, desconsiderando ou deixando isso dito, eu também acho que, então, existencialmente, o sigilo é muito importante para que a gente viva e consiga se expressar, de fato, de um jeito um pouco mais livre do que se estivesse em outro lugar. E também que existe um espaço de criação, de produção de si, de descobrir como uma pessoa, de fato, quer viver, se livrando um pouquinho, pelo menos, das convenções, um espaço criativo mesmo, sabe, de invenção de vida, de, putz, não me encaixo em nada, tudo que me disseram não me serve, eu não sou bem encaixada na minha família, eu não entendo bem por que as pessoas se relacionam como se relacionam, qualquer dessas coisas, de criação de vida mesmo, eu acho que um lugar sem tanta opinião, que é em geral o lugar de uma análise, é o melhor lugar para uma pessoa estar, para ela se debulhar até ela encontrar alguma coisa. Não quero dizer com isso que todo mundo precisa disso, porque as pessoas têm outras saídas, outras ferramentas para se produzir, mas eu definitivamente acredito mais na possibilidade de que as pessoas tenham um lugar sem julgamento e em que a gente não tem tanto interesse assim na vida do nosso paciente, né? Tipo, não, nem que a pessoa seja ultra feliz, ou sei lá, não te interessa tanto assim. Então, acho que essa despretensão é bem interessante para as pessoas experimentarem. Assim. Ter alguém que cuida, que te escuta, mas que não está esperando exatamente que tu faça sei lá o que com a tua vida. Assim, né? Acho que esse é um lugar de respeito grande que é difícil de encontrar em outros lugares, inclusive com quem a gente ama muito, porque a pessoa está querendo várias coisas para nós o tempo todo, né? O amor é uma demanda nesse sentido, assim, né? E a análise tenta se livrar disso um pouco. A gente já tem tanta dificuldade de ouvir o outro e muito menos, mais ainda, dificuldade de nos ouvir, né? E eu acho que a terapia e a análise ajudam muito nesse processo, né? Eu falando assim de quem está começando e querendo, enfim, lá no comecinho, eu sinto essa coisa assim que a gente aprende a ouvir mais o outro e a si mesmo, né? Que eu acho bem importante. E eu queria que tu nos dissesse, nos dissesse assim, para nós iniciantes aqui do curso, o que que tu teria para nos dizer, assim, o que que tu, para quem está querendo seguir essa carreira, essa profissão, o que que tu nos diz? O que que tu pode nos aconselhar aí? Eu acho que eu acho que talvez a primeira coisa tenha a ver com o momento que vocês estão, que é no momento da graduação, assim, né? Acho que o trabalho do psicólogo e do psicanalista no momento em que você está na graduação não pode deixar de ser um trabalho de leitura. É um papo muito chato de professor, mas assim, a gente precisa aprender a ler, a gente precisa ler bastante. Não tem jeito, sim. É um exercício, assim, escutar um paciente é basicamente ler um texto, principalmente para nós lacanianos. Então, aprender a ler
ter ferramenta linguística mesmo, sabe? Saber usar uma ironia, conseguir ler num texto, pescar alguma coisa, estranhar, criticar, costurar uma ideia na outra, um certo trabalho de articulação de linguagem mesmo. Eu, por exemplo, que não cresci sendo letrada, assim, com muitos livros e tal na minha volta, vim de outro contexto, que isso não era tão acessível, eu aprendi isso mesmo na psicologia. E na psicologia eu li muito, sabe? Tem a coisa de ler os textos inteiros do Freud mesmo, de pegar os casos inteiros para ler, de ter um gosto, assim, de ficar sentado, ficar quietinho e ler. Mesmo que a gente tenha acesso a muitos vídeos, a muitas coisas ultra bem explicadas, o trabalho que se cria quando a gente senta com o texto, sozinho com a nossa cabeça, lê e anota, é um trabalho que tem um nível de atenção muito parecido com escutar um paciente, para mim, que não tem muito estímulo, que ele não te, sabe, ele não necessariamente é engraçado, ele não te conta uma história que tu acha interessante, e mesmo assim tu precisa sentar ali e escutar. Então, eu acho que ler texto enfadonho é importante, não deixar de ler texto ruim, ler texto ruim mesmo assim criticar. Eu acho que esse é o momento que vocês estão, que é isso que precisa acontecer mesmo, tem que ir força de leitura. Outra coisa que eu diria que tem mais a ver com trabalho, daí é que, para a gente não esquecer que isso é um trabalho. Porque parece uma coisa muito, ai, vou comprar poltrona, vou sentar e vou escutar os pacientes e vou ajudar e tal. E a gente esquece isso, sabe, que dá dor nas costas, que a gente precisa pensar em imposto, que tem algumas normativas, que a gente, sabe, tem regras, que a gente precisa montar uma agenda na qual a gente consiga caminhar, que tem horário, para quem for autônomo, né? E, enfim, tem outros modos de contratação de trabalho, é um mercado denso nesse sentido, né? É difícil, tem muito psicólogo, isso tudo é verdade, mas quando tu cria o teu modo de trabalhar, mesmo trabalhando não para instituições, a gente precisa se lembrar que mesmo que a gente faça um trabalho que muitas vezes a gente adora e que tem a ver com uma coisa muito delicada e sensível, que é o inconsciente, é um trabalho. E ele precisa ser pensado como um trabalho. Assim. Uhum. Isso eu demorei para aprender um pouquinho mais. Sim. Muito legal a comparação que tu fez da leitura com a escuta clínica, assim. Que eu tinha feito esse paralelo. Eu acho que nós estamos chegando, foi incrível o papo, eu não queria estender muito mais aqui do que 1 hora, eu estou tentando controlar isso. Queria ver se a Ana Júlia tem alguma coisa que tu queria perguntar, enfim, colocar, qualquer coisa, por favor, manifeste-se. Eu queria perguntar uma coisa que tu foi falando para nós e me deu muita curiosidade sobre. Tu, tipo, divide um limite de pacientes, assim, por dia, ou tu divide por hora, para a questão de, tipo, te sobrecarregar? Por dia, sim, por dia. Assim, tem dias que eu trabalho menos, mas o dia que eu trabalho mais, eu não trabalho mais do que tantas horas. Se eu tiver uma sessão de emergência, eu coloco ou a primeira hora do meu dia ou a última. Por exemplo, alguém me manda uma mensagem, morreu alguém, preciso falar. Eu crio um horário, que em geral é ou o último do meu dia ou o primeiro. Tem gente que faz um trabalho de trabalhar um pouco e descansar um pouco. Tipo, atendo 3, pausa 1h30. E aí depois eu atendo 4. Eu não gosto muito dessa pausa, então eu começo mais tarde e tá com turno só. Eu almoço, lógico, mas em geral, da hora que eu começo, eu só paro quando eu paro. Porque eu fico por aqui já, eu não penso em outras coisas, não pego tanto meu celular, então eu dou uma focadinha, atendo, e tá. A coisa da duração da sessão, eu não costumo trabalhar mais do que 1 hora, mas tem pacientes, principalmente no início, que a gente precisa ficar um tempo mais, e aí eu me organizo para isso. Mas uma sessão mais longa não exatamente é uma coisa muito cansativa para mim, porque se a coisa entrou no ritmo e está funcionando, está andando, eu nem noto tanto tempo passar. Assim. Então, isso em si não é um problema, mas é claro que não tem como fazer a sessão de 1h10, 1h15, para mim, se já for 8 da noite, assim, porque eu acabo a minha energia, assim, eu funciono melhor de tarde, fim da tarde, se ficar de noite eu tô muito cansada. Certo. Eu tinha separado 3, mas eu vou fazer 2 perguntinhas rapidinhas, para não estender muito o teu tempo. Uma delas é, quando finalmente tu conquistou teu próprio consultório, quais principais desafios teve, assim, logo de início, assim, que tu te lembra?
O consultório, tu diz, não é só a coisa dos pacientes, é o espaço. Isso. Eu tenho uma coisa que me aconteceu que, na verdade, tanto possibilitou quanto impossibilitou isso, assim, porque tem muitas montagens, né? A gente pensa muito no nosso consultório como aquele lugar que a gente constrói, a gente compra as poltronas, a gente pinta as paredes, né? Eu tenho esse lugar hoje. Mas no início eu tive uma super facilitação. Um professor meu me ajudou muito, não estava usando o consultório, então o primeiro consultório que eu usei não era meu. E os meus pacientes nunca souberam disso, assim, então fiquem tranquilos que esse momento é mais fácil do que parece. Sala é o que mais tem. A gente subloca a sala, a gente subloca de um colega mais antigo que não vai todos os dias para o consultório, como eu não vou para o meu. Então, tinha um professor que não usava sala, foi o primeiro lugar em que eu atendi, e isso foi, sei lá, 3 semanas depois que eu me formei. Então, esse momento inicial que parece, mas eu não vou ter dinheiro para comprar divã, e não sei em que bairro, isso acaba se resolvendo com mais tranquilidade. Acabou que depois que eu começo, um tempo depois que eu começo, tem a pandemia. E aí, quando tem a pandemia, ninguém tinha consultório mais, então essa matéria mesmo, né, a geografia, acabou cedendo. Depois, quando eu decidi voltar para o presencial, ainda de máscara, aí sim eu montei esse lugar, que era o meu primeiro consultório. Eu só fiz isso depois que eu já tinha os meus pacientes. Sim, eu não faria como um investimento inicial, sabe? Botar, sei lá, quantos mil no espaço e ainda não ter os pacientes. Para mim, importava mais que eu tivesse os pacientes. Então, isso sim eu senti melhor, que era uma coisa... Eu já tenho um número de pacientes que se 3 saírem, eu não vou ficar desamparada, sabe? Ah, nesse momento eu senti, tá, agora foi. Agora a coisa foi, a coisa andou, já me conhecem, vão sair alguns, entrar outros, e a coisa vai continuar funcionando, assim. Então, acho que foi mais por aí que eu senti essa virada, sabe? Sim. Agora eu vou te fazer a última pergunta, que é se tu poderia nos indicar um livro ou um autor que te marcou ao longo da sua jornada como psicóloga. Não vale Lacan nem Freud. Pois é, eu pensei, eu não vou indicar esses, né? Ai, tem um que eu falar nem sabe, Freud. Sobre isso. Ai, gente, é puxado, assim, tá. Mas tem um livro que eu nunca deixei de indicar, por mais que textos envelheçam um pouco mal. Tem um livro bem batido, tá? Que eu nunca deixei de indicar para quem supervisiona comigo, para os meus pacientes que recém entraram na psico, que é o Cartas a um Jovem Terapeuta, assim, contado Caligares. Esse é um texto que eu não tiraria do bolso. Tem um outro que é mais técnico também, um pouco mais chato, mas que é importante, que é As 4+1 Condições de Análise. Então, Cartas a um Jovem Terapeuta e As 4+1 Condições de Análise. Esse é do Antônio Quiné. Esse segundo, ele já tem várias coisas que eu tenho muito ranço, mas ainda assim, é um texto muito importante, fala sobre dinheiro, primeira sessão, segunda sessão, é uma coisa assim, ele te diz o que fazer de um jeito que ninguém se encoraja a te dizer. Então, esse é um texto bem diretivo, assim, que eu acho bem interessante. Ou eu vou te dizer, tá, o texto que eu tô lendo hoje também, tá? Porque, assim, esse eu indico para, sim, meio um texto da vida, se alguém me perguntar, eu vou lembrar. Mas hoje eu também tô lendo um texto que é de fundamento, que é de um cara, eu vou escrever aqui, acho que eu consigo escrever aqui, de um cara, inclusive, americano, muito engraçado, ver lacanianos americanos, chama Bruce Fink. Bruce Fink, e é Fundamentos da Técnica. Fundamentos da Técnica é uma coisa assim, uma abordagem para recém-praticantes, ele é mais inicial, e aí ele fala assim de coisas bem materiais do trabalho, bem indicativo, ele dá exemplo de caso e tudo mais, porque isso para mim é fundamental. No texto de clínica precisa ter exemplo de caso. Não dá para ser só um monte de gente falando de ideia. E esse texto é o texto que eu estou lendo hoje, que eu também indico. Não é um texto da vida, mas eu estou lendo ele já faz tempo e ele é legal. Então tá, Thaís, eu acho que, nossa, só tenho a te agradecer e agradecer a ti também, Ana, tá na parceria aí na entrevista mesmo, no podcast, e só te agradecer, Thaís. Muito obrigado e é isso, obrigado. Ai,
Obrigada também, vou agradecer vocês, agradecer a galera que escutar, e assim, qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa, me escrevam. Eu tenho esse jeito, assim, um pouco usual para psicanalistas, que eu falo tudo de um jeito um pouco direto, assim, eu não gosto de dar muita volta, eu espero que vocês tenham conseguido me entender, mas qualquer coisa também me escrevam. Super deu. Foi demais. Obrigadão mesmo. Valeu.